Olá, eu sou o Joelzito Araújo e estamos de volta com a segunda temporada do Vídeo Popular 30 anos depois. O programa de hoje começa com uma cena que pouca gente da nova geração tem familiaridade. Uma carta sendo datilografada. Na sequência, vem um comentário do jornalista e estudioso das questões raciais no Brasil, Oswaldo Faustino. Caro amigo, responder a sua pergunta sobre a situação de negros e brancos no Brasil não é fácil. A gente que não mora na periferia fica sempre achando que é um problema lá da periferia, afinal de contas, o narcotráfico, etc. e tal. Mas não, né? Essa situação, a gente só lembra dessa violência ou quando tem essas chacinas, ou quando pegam algum dos nossos, né, que aí fala, olha, suspeitou do rapaz, mas ele é um professor, mas ele é um artista, etc. Mas isso é cotidiano. Oswaldo Faustino falou da internet e de como o ódio racial está mais explícito nos dias de hoje. E no filme, o homem está escrevendo uma carta que pretende explicar qual a diferença entre ser branco e ser negro no Brasil. Vamos ver mais um trecho deste documentário. No cotidiano, você veria que aqueles que fazem o trabalho duro, desqualificado e que têm de lutar ferozmente pela sobrevivência têm a pele negra ou mestiça. Já nos centros de decisão, você encontraria supremacia branca e masculina. Este documentário de 15 minutos de duração chama-se Retrato em Preto e Branco e foi dirigido por Joelzito Araújo, ou seja, por mim, em 1993, 22 anos atrás. Ele faz parte do meu esforço para demonstrar como a sociedade brasileira, ao longo de sua história, valorizou a nossa ascendência europeia e renegou a importância da população negra, nosso passado de luta e nossa contribuição para a construção desse país. A mídia, infelizmente, também exerceu um papel muito grande na desvalorização da imagem do negro. Mas, além da mídia, um outro segmento também exerceu e exerce uma desvalorização sutil e muito eficiente. Veja qual é. Ah, mas não é só a TV, meu caro amigo, que dificulta a formação de uma imagem positiva da população negra. Na escola também, o modelo branco europeu é valorizado e prestigiado, enquanto o ser negro é renegado à inferioridade por manifestações que vão do professor até o conteúdo dos livros didáticos. Sobre esse meu filme, a equipe desse programa conversou com a cineasta e professora universitária Lília Santiago. Veja as opiniões dela. A gente tem uma casta que quem pode pagar escola boa tem, sempre vai ter, e quem não tem vai servir, tá aí para servir, e essa servidão tem cor. E aí a escravidão acaba incorporando mais contingentes, né, nordestinos, quase brancos, mas tão negros quanto, porque tem a marca da pobreza, que pode ser um traço nordestino, a cor parda ou escura, traço indígena. E aí é muito difícil lidar, pensar um país de verdade com esse estigma que a gente carrega e essa falta de discussão sobre o assunto. Eu ouso dizer, inclusive, que a questão racial é o principal problema do Brasil. Era o principal problema em 92 e continua sendo em 2015. Porque a questão racial ela faz com que a gente normatize, ache normal a desigualdade. Então, você vê uma pessoa na rua, um pedinte, uma criança dormindo, se ela é negra já virou normal, ninguém se preocupa em, nossa, mas isso é desumano. Não, morre um menino, né, que fica na beira da praia, branco, o mundo inteiro se comove, o Brasil é uma comoção. Mas aí se tem, nossa, uma faculdade de Direito para Sem Terra, coisa estranha, isso não pode, meu filho paga a faculdade, como que pode ter uma faculdade gratuita para Sem Terra? E agora vamos assistir ao filme na íntegra.
caro amigo, responder a sua pergunta sobre a situação de negros e brancos no Brasil não é fácil. Vou começar por um ângulo que você já conhece: a imagem externa do Brasil. O Brasil da Amazônia. O Brasil do Rio de Janeiro, do carnaval, do samba. Da beleza exuberante da mulher negra. A ginga do futebol do Rei Pelé. O Brasil do encanto radical da Baía de Todos os Santos, mágica, com suas praias, seus terreiros de candomblé, com a mãe menininha do Gantuá, a ingenuidade ferina da capoeira, a história recriada no Pelourinho pelo canto afro-brasileiro do Olodum, dos filhos de Gandhi e do Ilê Aie. Estas imagens são síntese da brasilidade, marcas negras definindo a identidade nacional, africanizando a nação brasileira. No entanto, este retrato do Brasil mostrado aí fora, explorado pela indústria do turismo, insinua uma igualdade racial, um modelo harmonioso de relações raciais que não existe. O Brasil, conhecido por dentro, mostraria um outro retrato, revelaria um terrível contraste. Você, com certeza, perceberia uma tensão no ar. No cotidiano, você veria que aqueles que fazem o trabalho duro, desqualificado e que têm de lutar ferozmente pela sobrevivência têm a pele negra ou mestiça. Já nos centros de decisão, você encontraria a supremacia branca e masculina. A contradição da imagem para a venda externa com a imagem que o país tem de si próprio revela não apenas uma crise de identidade, mas, acima de tudo, traduz a crise de uma sociedade caricaturalmente euro- e etnocêntrica, discriminatória, desigual, social e racialmente excludente, na qual ser negro é estar condenado à subcidadania, privado de direitos e de oportunidades. Muitas vezes, meu caro amigo, quando penso nos efeitos que as imagens de TV exerceram sobre mim e continuam exercendo sobre as crianças negras, sobretudo na minha filha, sentimentos de angústia e revolta me invadem. Na TV, o belo é branco, o bom é branco, o branco é consumidor, o branco tem família. A criança branca é criança, mas a criança negra é o menor marginal. Os heróis são brancos ou amarelos. Os negros são malandros ou ingênuos, serviçais ou bandidos. Agora aqui num bar, no Jardim Maria Elisa, todos de arma em punho, muita ação, pedindo que... As mãos de cada um, as mãos, as mãos! O policial pedindo para todo mundo erguer as mãos aqui, dando uma geral, um local que tem muita boca de fumo, revólver na mão, 38 na mão, dando as ordens. Em cima dos balcões a mão! Primeiro vê se tem arma, depois documentação. Só é uma ação da polícia para o bem daqueles que trabalham e de quem é comerciante e paga imposto. Finalidade é tirar da rua quem não tem a ocupação lista e está vagabundeando. A repetição destas imagens, dia e noite, revela a busca desesperada de identidade com a Europa, ao mesmo tempo em que agride metade da população deste país, viola direitos básicos da pessoa humana e corrompe a autoestima e a dignidade racial das nossas crianças. Ah, mas não é só a TV, meu caro amigo, que dificulta a formação de uma imagem positiva da população negra.
Na escola também, o modelo branco europeu é valorizado e prestigiado, enquanto o ser negro é renegado à inferioridade por manifestações que vão do professor até o conteúdo dos livros didáticos. Na realidade, os problemas começam no acesso das crianças negras à escola. A minha filha, por ser uma criança de classe média, não tem colegas da mesma raça na sua sala de aula. Mas a maioria das crianças negras estão em escolas precárias na periferia. Entretanto, o pior são os dados revelados por pesquisas realizadas na década de 80, que apontaram que os negros e pardos têm 3 vezes mais probabilidades do que os brancos de não completar a primeira série do 1º grau. Mais assustadora ainda foi a constatação que a taxa de analfabetismo de negros era 2 vezes maior que a dos brancos. Lamentavelmente, os instrumentos pedagógicos rasgam cotidianamente a Constituição e desrespeitam a pluralidade étnica do país. Disciplinas como História, Geografia e outras não tratam da África, continente de origem da metade dos brasileiros. Veja você que a população negra soma pelo menos 50% da população total do país. O estudo da história do Brasil fala da escravidão a partir do ponto de vista dos senhores de escravo. Nega as rebeliões e a resistência negra que marcou os 3 séculos e meio de escravismo no país. Os quilombos, forma avançada de resistência e organização dos escravos, são tratados como reduto de bandidos, enquanto os assassinos de escravos, os famosos bandeirantes, são tidos como heróis. No livro didático, não há imagem de família negra, e quando aparece um negro, é sempre em segundo plano, mais uma vez confirmando o modelo branco como superior. Não é preciso muito esforço para compreendermos como se dá a reprodução do preconceito. A escola e os meios de comunicação formam as pessoas para que os brancos sintam orgulho de sua raça, enquanto os negros se envergonham do seu tipo físico, da sua história, da sua religião, da sua cultura de origem. No mercado de trabalho, a situação não é muito diferente. Diante de um candidato negro e de um candidato branco, a tendência do profissional responsável pela seleção de pessoal de uma empresa é ficar com o branco, agindo conforme exige o estereótipo reforçado pela escola e pelos meios de comunicação, sem jamais avaliar objetivamente as qualidades dos 2 candidatos. Não existe um manual, uma lei, uma regra escrita para discriminar. Mas a orientação discriminatória está absolutamente incrustada na cabeça das pessoas. De tal forma que, ao invés de anunciar um emprego explicitando a preferência por brancos, basta colocar o quesito de boa aparência. Mesmo estando 103 anos depois da assinatura da lei que aboliu a escravidão, continuamos vivenciando os resultados perversos da ausência de uma política de integração dos negros no processo socioeconômico. As elites, após o fim legal da escravidão, se negaram a implantar medidas de inserção do ex-escravo nos setores remunerados da economia, ou a fazer uma reforma agrária. A opção adotada foi importar mão de obra europeia para tocar a indústria nascente. A divisão racial e as desigualdades raciais no trabalho persistem até hoje, sem muitas alterações. Uma série de pesquisas realizadas nos anos 80 revelam que a força de trabalho negra concentra-se nos setores de prestação de serviços, construção civil e na indústria de transformação tradicional, onde predominam as ocupações manuais e de menor nível de rendimento. Entretanto, nos setores técnicos profissionais, de administração e de serviços financeiros, é bem menor a participação do trabalhador negro. Nestas áreas, onde os salários são mais elevados,
os brancos ganham 2 vezes mais que os negros. A situação da mulher negra é bem mais dramática. Em 1980, havia quase 8 vezes mais brancas do que negras entre as mulheres que ganhavam acima de 5 salários mínimos. Mesmo os poucos negros como eu, que possuem diploma de nível superior, não estão livres da discriminação racial no trabalho. Estas mesmas pesquisas apontam que o trabalhador negro com formação universitária recebe cerca de 70% do salário do seu colega branco com igual qualificação. Este, meu caro amigo, é o modelo de relações raciais que experimentamos. Ele quase que prescinde do uso da força. Muito embora a esterilização induzida de mulheres negras, a violência policial contra negros e o extermínio de crianças negras sejam fenômenos estarrecedores no Brasil. Como você pode perceber, o discurso de democracia racial é uma cortina poderosa contra o surgimento de leis e práticas governamentais de combate ao racismo. É uma justificativa apaziguadora para a má consciência daqueles que se utilizam dos estereótipos racistas em proveito dos seus interesses e privilégios. Por favor, meu caro amigo, não entenda esta carta como um retrato pessimista. A nossa vontade de alterar esta situação é superior às dificuldades e barreiras que sempre tivemos pela frente. Nós temos afirmado cada vez mais a nossa presença e os nossos direitos através de ações no campo cultural e político, em sindicatos, escolas, órgãos governamentais e em múltiplas entidades constituídas por negros. Os nossos sonhos nunca serão abandonados, porque temos a certeza que todos os brasileiros terão um futuro mais feliz quando o país assumir o seu lado negro. Esse meu filme, Retrato em Preto e Branco, ele nasceu de uma demanda da liderança negra brasileira que visitou os Estados Unidos no início dos anos 90. Eu acho que a imagem externa sobre a questão racial no Brasil mudou. Mas a minha impressão é que o filme continua atual, no sentido de retratar a persistência numa parcela da população brasileira dessa visão ainda muito racista sobre o negro. Eu acho que o racismo ainda persiste em segmentos largos da população brasileira. Então, nesse sentido, eu creio que esse vídeo continua atual. Logo após o intervalo, vamos falar um pouco mais sobre isso. Vídeo popular, 30 anos depois, volta já já.